Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro. Estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, hein? Nós temos aqui uma variedade de apresentações, etc. E vamos começar aqui dando um bom dia ao meu amigo João Marcelo. Bom dia, Nelson. Prazer estar de volta aqui no seu programa tão engrandecedor que é estar aqui acompanhando essas pessoas esclarecidas nesse debate maravilhoso. Então, bom sábado e vamos que vamos. Vamos que vamos, tamo junto. Agora aquela de sempre. Bom dia, Zé Carlos Rocha. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, meu Calma amigo. Calma aí. Não, eu já sei o que tu quer. Bom dia, meu amigo. Esqueceu. Tá vendo? Esqueci a vinheta. Não adianta, dá pausa. Vai acompanhar o ritmo. João agora. de Deus, você esqueceu a vinheta, João? Mas bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo Roberto nos transmissores. Bom dia, o Mestre Vitor. Bom dia, diretor de programação, Christian Ferraz. E um bom dia a todos aqui da mesa. É isso aí, eu quero mandar também um abraço para o nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e ao presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. Seu homem, Zé Carlos. E nós vamos aproveitar aqui e começar cumprimentando aqui os nossos, da nossa equipe da mesa. Começar aqui cumprimentando a Elga Mansur, que tá aqui acompanhando, vai fazer parte da nossa mesa, presidente da OAB Mulher de Niterói. Bom dia, Elga. Bom dia, Nelson. Bom dia, mesa. Bom dia a todos os ouvintes. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos. Bom dia, Lúcio. Fala, Nelson. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Bom dia aqui ao doutor Eliano Enzo, a doutora Elga, e um abraço aí a todos. Bom dia, doutor Eliano Enzo, presidente da OAB de São Gonçalo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, rádio ouvintes, bom dia, Nelson, aos membros da mesa, ao nosso homem das carrapetas, que hoje é outro, né? Troca de vez em quando, eles revezam aí, né? Mas, enfim, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo e é um prazer imenso, mais uma vez, estar no programa Sua Cidade e Seus Valores. Bom, quero aproveitar aqui, também está na nossa escuta, e cumprimentar, que faz parte da nossa equipe, o Gustavo Fuscaldo, o Marcos Paulo. Quero também cumprimentar a Cailza do Jockey, né? O Beto da Garagem, o Edson Oliveira, né, que esteve aqui participando no programa passado. Quero mandar também um abraço para o Francisco Freitas, diretor da Rádio Aliança. Ao Agriberto Mendes, que está ali, está escutando, está na nossa escuta. Muito obrigado. Quero mandar também um abraço a Ângela Sarmento, que está nos ouvindo, ao Nelson Firma, lá em Santa Bárbara, o prefeito de Santa Bárbara. E mandar um abraço para o Marcos Alípio, né, lá em Frankfurt, na Alemanha, que está ligadinho conosco. No sábado ele comentou que estava ligado conosco, mas infelizmente eu só vi em casa, né, e não deu. Mas o Marco Alípio, muito obrigado e aquele abraço. Quero mandar também um abraço para o que está nos ouvindo lá nos Estados Unidos, o nosso Josias de Azevedo e Ângela, né? Estão lá nos Estados Unidos, na casa da sua filha Valéria, estão nos ouvindo de lá. Correto? Bom, daqui a pouco eu tenho um aviso importante a dar a todos vocês. E eu vou passar aqui aos aniversariantes. Se nossos representantes da mesa também tiver algum aniversariante que queira homenagear, né? Quero mandar ao aniversariante de hoje, né? Está aniversariando. Hoje não é o aniversariante da semana, tá? A gente destaca os amigos que aniversariam durante a semana. Nós temos o Marco Aurélio Cidadão, grande Marco, aquele abraço, Marco Aurélio. E está aniversariando. Ronaldo Machado, meu conterrâneo, está lá no Arsenal, também aniversariando, filho da dona... Quero mandar um abraço também para Margarida Paulino, minha prima, que está aniversariando lá no Alcântara.
a Marli Porto, né, que está lá aniversariando lá em Campo Grande, minha conterrânea, ao Jorge Pacheco em São Gonçalo, aquele abraço, Jorge, ao grande Evanildo Barreto e também ao meu primo Walter Azevedo, que está aniversariando, Walter de Azevedo de Araújo, aniversariando lá em Jaguarembé. Ô terrinha boa. Ô terra boa, só dá gente boa de lá. Se vocês tiverem algum aniversariante também, pode aproveitar aí o pacote, né? Bom, eu tenho o Dr. Arthur, que é o presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, fez aniversário essa semana. Foi uma grande alegria para todos nós, fizemos uma festinha lá na ordem para ele. Então, meus parabéns em público e para que todos saibam. Dr. Arthur, aquele parabéns caloroso para você. Bom, eu tenho hoje nosso programa, né, o programa Sociedade e Seus Valores, destinou o espaço para os candidatos a prefeito de Niterói. E, de acordo com as nossas normas, foi feito o sorteio, né? E hoje seria a presença do candidato Rodrigo Neves, né? Seria o candidato que estaria aqui respondendo as perguntas da nossa mesa. E de acordo com as normas, as matérias seriam sobre educação, saúde e meio ambiente. Mas recebemos de última hora o seguinte informação da assessoria do prefeito. Aqui eu agradeço a Simone Porto pelo comunicado. Da assessoria de Rodrigo Neves, para o programa Sociedade e Seus Valores, entrevista do dia 3/9 às 16 horas. Nelson, boa noite. Infelizmente, não será possível a presença do prefeito Rodrigo Neves neste sábado, dia 3 de setembro. Será preciso deixar para uma próxima oportunidade. Desde já agradeço a atenção e peço desculpas por quaisquer transtornos. Obrigada, Simone Porto. Bom, eu quero dizer que o convite era o candidato, não ao prefeito, né? Todos os candidatos, né? E então no dia 3 foi divulgado, né? Nós divulgamos a presença. A assessora do prefeito acompanhou o sorteio das datas, né? Participou da ata. E de acordo com a nossa ata, lavrada no dia, firmada por 3 representantes dos candidatos, dia 3/9, 16 às 10h10, 10 horas e 10 minutos, seria a presença do Rodrigo Neves. Por exemplo, hoje, no dia 10/9, às 10h10, será Felipe Peixoto, no próximo sábado. No sábado seguinte, dia 17/9, 16 às 10h10, a Daniele Bórnia será o dia da entrevista dela. E dia 24/9, 16, de acordo com o sorteio, Flávio Serafini. Então nós sorteamos, né, de acordo, distribuindo o tempo. Eu quero dizer que o tempo que a gente distribui de acordo com as normas eleitorais são normas. O candidato teria 44 minutos interagindo com toda a equipe aqui nos estúdios, matérias definidas para o debate, perguntas sorteadas, não será nenhuma pergunta marcada de acordo com a matéria sorteada. Então, eu quero dizer que o nosso espaço continua aberto, nenhum candidato é obrigado a comparecer. Nós somos obrigados a disponibilizar o tempo para todos, de acordo com a lei eleitoral, né? Desde que respeitada a lei eleitoral. Então nós respeitamos aí a opinião do prefeito, do candidato a prefeito Rodrigo Neves, e não está presente. E vamos aguardar o próximo sábado, quem vai estar aqui, segundo o sorteio e confirmação, por sua assessoria, já confirmados os 3 demais, para os próximos sábados. Tá certo? Deixa eu só repetir aqui as datas, tá legal, gente? Para você marcar aí na sua agenda. Dia 3 seria hoje, né? Seria o candidato Rodrigo Neves. Dia 10, Felipe Peixoto. Dia 17,
Daniele Borne. Ou Borni, eu não sei. E dia 24, o Flávio Serafini. Então, você anota aí na sua agenda e vamos aguardar a presença desses candidatos. Aguardaremos com todo prazer. Tá certo? É uma liberalidade do programa, de acordo com a lei eleitoral, mas o candidato pode deixar de vir, como o candidato prefeito Rodrigo Neves não desejou ocupar o espaço. Eu quero... Zé Carlos, tem alguma notícia aí pra você? Não, eu quero mandar, hoje, quem tá aniversariando hoje, nosso amigo Carlos Emir Laranjeira, o filho do Emir Laranjeira, né? O Carlos Emir, ele foi diretor aqui da Rádio Fluminense aqui, logo que nós chegamos aqui, foi o primeiro diretor na volta da Rádio Fluminense 540M, Carlos Emir Laranjeira. Valeu, meu irmão, um grande abraço. E também Emanuel de Macedo Soares, um grande escritor, né? E trabalhei com ele, lançamos vários livros aqui em Niterói. Emanuel de Macedo Soares, morador aqui de Niterói. Tá certo. Parabéns pra esse pessoal, né? Bom, à vista não temos nesse momento a presença do candidato que estaria aqui ocupando esse espaço. Nós vamos a um destaque aqui da semana do presidente da OAB de São Gonçalo, equipe que faz parte da nossa equipe, Eliano Enzo. Eliano, destaque da semana, por favor. Lamentavelmente, mais a morte de um PM, né? Dessa vez um coronel da PM, que foi brutalmente assassinado em Maricá. A sociedade do Rio de Janeiro não pode conviver e não pode concordar com isso. Um policial que é aquele que teoricamente, pelo menos em tese, é isso que a gente sempre aprendeu, é aquele que vai defender a sociedade, é aquele que vai servir e proteger. E hoje, cada dia mais, cada dia que passa, o que a gente vê é uma chacina em relação aos policiais, uma caça aos policiais no Rio de Janeiro. E aqui eu faço um apelo, aproveitando o destaque, ao governador do estado, que provavelmente não está ouvindo esse programa, mas que fatalmente alguém próximo aí deve estar ouvindo, até porque tem muita gente que ouve esse programa da Rádio Fluminense, que tome uma providência. É inaceitável essa conduta que hoje tem acontecido no Rio de Janeiro e ninguém se faz nada. Se morre, com todo respeito, um cidadão lá da favela, vão descer a favela, vão quebrar ônibus, vão botar fogo em ônibus, tocar fogo na cidade. Um policial morre. Uma pessoa que estudou, fez concurso, se capacitou e preparou, foi para a rua para defender a sociedade, esse morre. Não vejo uma manifestação que seja, de quem quer que seja, de órgão que seja, porque aqui de Niterói deveria haver manifestação dos órgãos, em defesa desse cidadão, Doutor, desse era policial. esse que estava combatendo uma máfia, esse coronel? A gente não é o máfia, Linhares, né? O coronel Linhares. Eu não sei se é esse que estava combatendo aí uma máfia, eu sei que ele foi brutalmente assassinado em Maricá e é mais um na estatística, veja. Isso que a gente está falando aqui não é o único. Nós já estamos aí, sei lá, com mais de 100 mortos. É muito complicado. 76 policiais, eu vi ontem, né, foram executados, foram vítimas por execução. Este ano. É uma vergonha. Do Rio, só no estado Não, sim. A gente está falando de Rio de Janeiro. É uma vergonha. É inaceitável isso. Nenhum país do mundo, se provavelmente país em guerra, isso não acontece. Tá certo. Nós vamos aqui para o destaque da semana da nossa representante da OAB Mulher, Elga Mansur, presidente da OAB Mulher de Niterói. Elga, seu destaque da semana. Eu sempre observo, né, o índice de violência da nossa cidade. O doutor Enzo falou, né, sobre a morte do policial. O meu destaque hoje é da morte de uma mulher. Uma mulher que foi assassinada em Itaboraí também. Quer dizer, o índice de violência na nossa cidade, ele é alarmante. E nada é feito. Não é só contra o policial, não é só a violência contra a mulher, contra o homossexual. A violência, no geral, aos funcionários públicos ou não, aos candidatos ou não, porque também foram assassinados alguns candidatos em Caxias. Então, assim, o índice de violência cresce assustadoramente. Não se sai mais de casa com a certeza de retornar, infelizmente. Então, o meu destaque ainda continua, desde o primeiro programa que eu vim, é observar a que ponto nós estamos chegando. Tá certo. Meu amigo Lúcio, seu destaque da semana. Lúcio, que faz parte aqui da nossa mesa, é empresária da Nitnet.
Provedor Nitnet. Concordo completamente aí com o que o doutor Eliano Enzo e a doutora Elga disseram. Realmente, são 70 mil brasileiros assassinados todo ano no Brasil. Como o doutor Enzo disse, morre mais gente no Brasil, mais 70 mil, do que a Síria. Está em guerra civil há mais de uma década. Então, por aí a gente tira uma noção, a pequena noção de como nós estamos. Mas, sem dúvida nenhuma, meu destaque dessa semana foi a conclusão do impeachment daquela criminosa Dilma Rousseff, porque quando a pessoa tem traços de personalidade criminosos, psicopáticos e tal, não adianta. Vai ser assim na juventude até morrer, caso não tome tenência, caso não caia em si e não faça uma autocrítica. E eu fico assim, doido. Um camarada que assalta ali embaixo, uma farmácia, uma padaria, assaltou, ele tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Matou alguém, assaltou, tem que ser preso sim. Não é porque ele foi criado num local com menos luxo que ele é um coitadinho. Agora, essa senhora que deixou um rombo de 170 bilhões, matou Dilma e Lula, vocês mataram, vocês são os responsáveis por matar milhares e milhares de pessoas, desde que você assumiu em 2003, Lula. A quantidade de gente que morre em filas de hospitais, em UPA, pela violência, 70 mil por ano, então em uma década são 700 mil brasileiros. Tudo isso é fruto da sua corrupção. Tudo isso é fruto da corrupção do PT. Tudo isso é incompetência e descaso desses governos de esquerda que, não satisfeitos com um impeachment legal, dentro da lei, seguindo a Constituição, com direito à defesa, com o Supremo Tribunal Federal regendo, aprovando e até presidindo, vão agora fazer manifestações de vandalismo, de crime com black blocs de extrema esquerda, militantes de partidos de extrema esquerda fazendo crime, quebrando as coisas, atacando policiais que vocês dois citaram aqui, feriram pelos policiais militares em São Paulo, fazendo depredação de patrimônio público e privado. Então, fica aqui um misto de satisfação com indignação com aquele Bandidovski e os senadores terem dividido a pena da criminosa por irresponsabilidade fiscal, Dilma, que perdeu o mandato porque cometeu crime de responsabilidade. Não é a Dilma, não sou eu, não é você, Nelson, não é você, amigo, que está vendo aí, que decide se ela cometeu ou não crime. Quem decide é o Congresso Nacional e o Senado, como está na Constituição. É só estudar um pouquinho de lei ou perguntar para algum advogado que ele vai te explicar. E aí a pessoa comete esse crime e o Bandidovski, indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, em conchavo com Renan Calheiros, resolve separar a inegibilidade dela e, numa manobra ali, ela continua com os direitos políticos dela. É uma safadeza, e esse pessoal agora aí de mídia ninja, PSOL e sei lá mais o que, depredando as coisas, um pequeno grupo de acelerados. Bom, eu também quero o destaque da semana. Eu quero até dizer que eu quero aprofundar um pouco, né, com a mesa, sobre o processo de impeachment. Já está aqui no nosso tema, e o Lúcio levantou já como destaque, e a gente quer falar sobre o aspecto, né, aspecto da aplicação do artigo 52, né, se não me falha a memória, da Constituição Federal. Bom, o meu destaque também vai para grande violência, né? E o que marcou, por exemplo, a segurança no Rio de Janeiro no período das Olimpíadas. E aí a gente fica imaginando que alguém reclama, por que não continua esse mesmo sistema? Não continua porque as Forças Armadas não foi feito para ser polícia ostensiva.
As Forças Armadas ela foi para operar fora das ruas. As Forças Armadas são feitas para proteger a nação como um todo. É diferente proteger nossas fronteiras. É uma covardia, por exemplo, meu amigo Enzo, tirar um garoto de 18 anos e botar ele na rua. Um garoto que mal veio de uma determinada, sem conhecimento, muitas das vezes, botar na rua para fazer o policiamento ostensivo. Isso é a maior covardia que eu tenho visto acontecer no Brasil. E principalmente o estado do Rio tem sido esse palco, né? E eu fico imaginando que por que não aparelharmos a polícia? Não aparelhar para sacanagem, mas aparelhar a polícia para operar no momento certo. E nós estamos com escassez de policiais. E é isso, doutora Elga, que a gente vê aí as crianças e outras pessoas se matando na esquina. E em cada esquina que você passa tem um pingo de sangue, né? Nós estamos sendo grafitados diuturnamente pelo sangue humano. Às vezes nós combatemos os grafiteiros do muro, mas esquecemos que a omissão da polícia hoje, nós estamos grafitando o asfalto, grafitando os nossos carros com o sangue humano. Isso é doloroso e nós temos que refletir. E como se diz, falta dinheiro para tudo. Falta dinheiro para a polícia, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para pagar o funcionalismo público. Mas não falta dinheiro para roubalheira. Não falta dinheiro para se fazer política. O dinheiro sobra. E é isso que realmente me chama a atenção. Tá certo? Meu amigo Zé Carlos, obrigado aí pela sua colaboração aí. Bom, então nós vamos tocando em frente, né? Vamos falar aqui sobre o impeachment, né? O impeachment. O povo brasileiro deve estar refletindo. A pedalada solitária de Dilma Rousseff, que foi punida, e se questionando quem punirá a pedalada coletiva dos senhores senadores da República, violando a Constituição Federal. Confesso que preferia amargar a absolvição de Dilma Rousseff do que ver o Senado rasgar a Carta Magna do país. Isso é apenas uma opinião. Toda a quadrilha da Lava Jato pode ser condenada, mas a jurisprudência firmada ontem, me referindo ao dia do julgamento, deixará todos com os seus direitos políticos intocáveis. Perigosíssima situação do povo no que diz respeito ao cumprimento da Constituição Federal. Dilma, esse governo parou o Brasil e fez 12 milhões de desempregados. O Senado parou o Brasil por 5 horas para ferir a dignidade do cidadão, rasgando, com certeza, a Constituição Federal. Diferente do comportamento de Dilma, muito mais acentuado o dos senhores senadores. E me causou espécie que cada recurso apresentado, Lewandowski já tinha a resposta e os fundamentos na mão. O que significa o quê? Que tudo já estava sendo esperado. Não estou dizendo que havia um acordão, tudo já estava sendo esperado. Doutor Eliano Enzo, como é que você viu esse palco, esse teatro que nós presenciamos? Eu tenho repetido sistematicamente para colegas meus dizendo que essa ação, tudo isso foi um golpe, que o golpe, e eu vou entrar nessa celeuma para dizer o seguinte: eu que sou advogado, a doutora Elga que aqui está, você que quando promove processo na justiça, eu me sinto um golpista todo dia. Porque se mover processo contra o outro, seja criminal, seja civil, seja de família, seja outro, se trata de golpe. E é disso é isso que está sendo discutido e é isso que foi dito para o mundo inteiro. Eu sou um golpista. Assumido, porque faço isso todos os dias. Ontem mesmo acabei de dar mais 2 golpes. Eu vou mudar o nome de processo, não é mais golpe, não é mais processo mais que eu movo. Eu movo golpe contra as outras pessoas. É
É chamar a sociedade de burra. É chamar você que me ouve, meu querido, por mais que você seja a favor da Dilma ou não, ou do PT ou não, não é isso que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo é o que aconteceu. Foi um processo ou foi um golpe? Porque, veja, um golpe que a gente pode chamar, se bem que eu sempre falo que golpe militar que aconteceu em 64 depende do ponto de vista que você está para poder dizer que ele é golpe. Se você está do lado dos militares, você vai dizer que foi um movimento revolucionário, uma revolução feita pelos militares. Se você está do lado do PT e da esquerda brasileira, você vai dizer que se tratou de um golpe militar. Então depende do ponto de vista. Eu sempre falo que a gente está dentro de uma sala e dependendo do ângulo que eu estou, eu vou ver uma coisa e você vai ver outra, e nós estamos na mesma sala. Nelson está aqui, ele está me vendo, e eu estou o vendo. Atrás dele tem coisa que ele não está vendo, como atrás de mim tem coisas que eu não estou vendo. Então depende do ponto de vista e do ângulo sempre. Agora, o que aconteceu na discussão do impeachment e quando se levantou a lebre para dividir em partes, ficou claro para mim que queriam tirar. Ali ficou claro. Quando se levantou a discussão e as respostas para lá e para cá, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da lei, é aquele quem de imediato responde, ele próprio não enxerga o óbvio, a montagem feita para que, se condenada fosse, é um absurdo. Vamos fazer isso. Nós temos agora que ter, aliás, uma outra relação com o crime. Nós pegamos uma pessoa traficando, ou roubando, ou furtando. Muito bem. Agora nós demos para ela a condenação. Ela está condenada. Você que está ouvindo aí em casa, uma pessoa matou seu filho, matou seu esposo, matou sua mulher, e ele foi condenado. Mas na hora de dar a pena, diz não. Não precisa dar pena. Ele já está condenado. Foi o que aconteceu com Dilma. Ela foi condenada, não foi? Ou então dissesse para mim o seguinte, ela está absolvida, volta para o cargo. O que não pode é dizer, ela está condenada e não aplico a pena. Isso não é rasgar a Constituição. Isto é o que eles estavam dizendo para todo mundo. Que nós, não eu, né? Mas enfim, o que o Supremo estava fazendo. Isto é mais do que um golpe numa lei, é golpe real, verdadeiro nas nossas leis. É rasgar as leis, é simplesmente pegar a Constituição e dizer a forma, pegar a lei e dizer assim, olha, não se aplica. Não se aplica a lei. Não vamos aplicar a lei. É lamentável que pessoas da estirpe, veja, nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de senadores da República. Nós estamos falando do mais alto grau de conhecimento. Não são garotinhos, não são garotos de escola, recém-formados, 18, 19 anos. Não, são pessoas experimentadas na vida, são pessoas vividas que fizeram o que fizeram lá. Que pegaram a lei do Brasil e disseram, nós não vamos aplicar as leis do nosso Estado democrático de direito. O verdadeiro atentado à democracia aconteceu quando eles decidiram não aplicar a pena. Disseram, ela está condenada, perde o cargo. Mas qual é a pena? Qual é a sanção? Que foi a única pergunta que eu fiz. Falei, qual é a pena? Não é a perda do cargo, é a perda que se tinha da sequência dos direitos políticos. Não foi tirado o direito político dela. Ou, e aí, Lúcio, tem que se dizer isso, ou efetivamente a Dilma não cometeu crime nenhum, porque se não tem pena, para que você está dizendo que ela é condenada? Ou, como a gente está dizendo aqui, fizeram, e eu prefiro crer nisso, rasgaram a Constituição e afrontaram o Estado Democrático de Direito nessa situação da Dilma. Bom, nós vamos ouvir também a opinião aqui da nossa Elga Mansur. Elga, como é que você viu isso aí? Com muita tristeza. O nosso colega aqui da mesa, o Lúcio, disse que ela foi responsável também por mortes. E com certeza foi, porque o nível de desemprego foi muito grande, pessoas se mataram por conta disso, e chega no momento em que ela deveria responder, né, e acontece o quê? Uma exclusão de punibilidade. Exato. A verdade é essa.
é o que o doutor Enzo falou. Você está condenado por ter matado uma pessoa, mas você está livre. Por que exclusão de punibilidade? E outra coisa, no termo, na questão, né, da Constituição, o texto ele é corrido, ele não é desmembrado. Por que eles desmembraram? Por que eles excluíram a punibilidade? Porque não é só a perda do cargo que é a punição. A perda do cargo também leva junto um texto inteiro, não é um pedaço, não é uma linha, não existe essa previsão legal de... os seus direitos políticos permanecem. É um contexto, é um todo. Eles desmembraram uma situação de uma forma abusiva, aí eu acho que foi um golpe contra a população que sofre. Eu estive em alguns locais do Brasil recentemente, no interior, e a gente fica chocado com o que a gente vê. Então, assim, e ela é responsável por essa situação. Não tem outra pessoa. Tem os assessores, mas ela responde por isso. E a punição dela qual é? Então, já que existe a exclusão de punibilidade, então ela deveria ser absolvida. Embora eu ache que ela tem que responder integralmente. Não só ela. Não entendo também, acho que deveria haver uma nova eleição. Por que o Temer tem que ficar? Concordo. Por quê? Porque eles trabalharam juntos, eles faziam parte da mesma corrente. Então, ela sai, ok. Sai com exclusão de punibilidade e ele permanece? Ele vai continuar a fazer o trabalho, entre aspas, que eles vinham fazendo. O pensamento, a catástrofe que se instaurou no Brasil, ela existe, ela vai permanecer. Ele não vai fazer milagre. Ele vai manter o que ela vinha fazendo. E sabe lá Deus de que forma, porque quando foi para eleger, para colocar na mesa dele, mulher ele deixou por último. Então, assim, já por aí eu já acho que ele já começou mal. Né, já demonstra um certo preconceito contra a capacidade feminina. Então, assim, estou muito chateada, estou triste, estou decepcionada. Eu acompanhei e fiquei muito decepcionada e estou até hoje tentando entender, né, essa parte da legislação de exclusão de punibilidade para a nossa presidente. Por que ela tem esse privilégio? E aonde está escrito que poderia ser aplicado dessa forma? Tá certo, quero mandar aqui um abraço para o Agriberto Mendes, né? Já fez um contato aqui comigo, você pode ligar a hora que você quiser, que a gente coloca aí no ar. Vamos, Lúcio, realmente a gente está vendo aqui que nós temos um ponto comum, e que é a situação da divisão da aplicação do resultado do impeachment. Você já falou com uma certa profundidade, mas a gente volta ao contexto de que realmente essa pena ela não era uma acessória, ela é da essência da condenação, se eu posso dizer assim, né, doutor Liano Enzo? É da essência da condenação. Não e não tinha ela falou a doutora Elga falou uma coisa fantástica que eu me esqueci, essa questão você excluir a punibilidade. Como é que você exclui a pena, gente? Nós estamos falando, veja, isso aqui é importante ressaltar, eu sou católico. Eu sei o momento que se exclui pena de um pecador. Você exclui a pena quando você, o Papa faz um momento, que nem tem feito agora, em que você passa para um portal, um decreto papal. Agora, isso não existe na lei. Na nossa lei, a exclusão de punibilidade só existe quando uma mãe mata um filho num acidente, por exemplo. Aí exclusão de punibilidade. Agora, no caso da presidente da República, ou na Constituição Federal num julgamento de impeachment, não existe exclusão de punibilidade. O que eu preferia, e aí você falou muito bem, que me dissessem o seguinte, olha, ela não cometeu crime nenhum, vamos absolvê-la. Mas se for para excluir, ela é inocente. Exatamente, doutora Elga. Exatamente. Então Lúcio, ela não, vê não se você consegue alcançar isso. Não, eu entendi perfeitamente, vocês estão corretíssimos nisso. É um absurdo que fizeram. Olha só, o Estado acaba de condenar um determinado cidadão por assalto, 5 anos, vamos arredondar. Exato. 5 anos de reclusão. E disse, meu amigo, você foi assaltado e foi condenado. Mas vai cuidar da sua vida? Não é aí essa senhora que roubou e que deixou um prejuízo de 170 bilhões, incorreu em crime de responsabilidade, fez pedaladas fiscais, usou o nosso dinheiro para demagogia, para brincadeira, fez um estelionato eleitoral,
propagandeando uma coisa nos debates na campanha de 2014, e no primeiro dia de governo já fez tudo o oposto do que ela dizia que o outro candidato iria fazer, que o outro candidato é que iria fazer as coisas erradas, ia privatizar a Petrobras, ia acabar com Bolsa Família, e não sei o quê, porque em Fernando Henrique quebrou o país 3 vezes, e não sei o quê. Ela, quando assume, começa justamente a fazer essas coisas que ela atacou. Então ela é mentirosa, demagoga, incompetente, insensível, arrogante, prepotente. Ela, na minha opinião e de muitas pessoas, ela é psicopata sim. O psicopata não é só aquele que pega uma arma e vai ele sozinho e mata as pessoas, não. Um cara como Hitler, por exemplo, que é o responsável pelo extermínio em campos de concentração de 6 milhões de judeus, ele não matou um judeu com a própria mão, mas era um psicopata. Então a Dilma e o Lula, que mataram e continuam matando, porque as pessoas ainda estão morrendo em consequência do péssimo desgoverno deles dois, são psicopatas. E são demagogos e não reconhecem. E aí fazem isso que vocês dois aqui citaram. Você também, Nelson, falou. Faz um conchavo com Renan Calheiros e Bandidovski. Bandidovski. Um sujeito que não foi... Me corrijam até vocês. Ele parece que foi reprovado nos exames para ser juiz, ou sei lá o quê. E aí sim teve uma brecha para poder, quinto constitucional, de pegar ele e colocar, nomear. O Lula nomeou ele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas olha só, isso não é surpresa. O amigo dele, Dias Toffoli, que foi advogado do PT durante décadas, que também perdeu 2 vezes concurso para ser juiz, e por ser advogado do PT, Dilma nomeou ele lá pro Supremo, tá aí, ó, essa semana passada, retrasada, disse que fez reforma na mansão do Dias Toffoli, do STF, do PT, com o nosso dinheiro. E é um cara que sempre vota a favor de Dilma e Lula. Então isso pra mim não me surpreende. Não me surpreende o golpe que eles fizeram. E não me surpreende agora a tentativa golpista da extrema esquerda, com black blocs, vândalos, criminosos, quererem desestabilizar o governo, quererem desestabilizar a nossa economia mais ainda. São psicopatas também, coitados, que não pensam nos desempregados, 12 milhões de desempregados, não pensam na nossa economia. Agora, uma coisa que eu quero dizer, eu acho que a gente vai ter mais tempo para falar agora no programa, Nelson, é o seguinte... A gente vai continuar. Nós temos que, em minha opinião, pensar que o governo Temer faça um bom governo. A gente tem que acertar a economia, a gente tem que zerar esses 12 milhões de desempregados. Ele já conseguiu reduzir, quando ele assumiu, eram 41 ministros ou 39 ministros que Dilma tinha. Ele já cortou isso para 24 apenas, são só 24 ministros. Ele está fazendo os controles das contas públicas, ele está tentando, e o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, um ótimo nome para o Ministério da Fazenda, estão tentando trazer a confiança de volta, há sinais já de recuperação da nossa economia, e de modo que o que nós temos que pensar agora é no povo, é na Constituição que foi respeitada, no que tange a ele assumir e Dilma sair. Agora, é preocupante que isso aí que vocês citaram, de tirar a punição da Dilma, Delcídio do Amaral já está querendo também que ele, então, não seja inelegível. Eduardo Cunha também já está querendo a mesma coisa. E centenas e milhares de fichas sujas no Brasil vão querer também a mesma coisa. Vão querer que a lei daqui para frente seja essa, que não sejam punidos. Por que pode com Dilma, a maior bandida da República, ex-presidente, e não pode com Eduardo Cunha, não pode com Delcídio do Amaral, com um prefeito, um vereador, um deputado corrupto também? Ele também tem que ficar no cargo, ele também tem que ficar elegível, corrigindo, ele tem que ficar elegível também. De modo, Nelson, que... Acho que nós temos alguém na linha, não temos? Ok. Nós vamos aí pro quem está na linha. Alô, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem que sou, doutor? Tudo bem. Nós vamos para a nossa pergunta. Você achou justa a não aplicação da pena de direitos políticos suspensos para Dilma? Eu achei justíssima. Eu achei justa e te digo mais que sinceridade.
Eu me envergonho do povo brasileiro, das mídias nacionais que Não, aí estão... deixa eu esclarecer, porque tem 2 pontos. Ela sofreu a suspensão do cargo e outra, ela continua com os direitos políticos. É isso aí que eu quero diferenciar aqui, que eu não soube colocar. Então tá. Eu só discordo de ela não ter a cadeia, sair daí pra cadeia. Entendendo? E a cadeia, ela comendo só arroz e feijão. Tá? Eu achei isso daí injusto. E quanto a vocês, eu parabenizo a vocês pelo que vocês estão falando, parabenizo e digo, mas a mídia nacional não está falando o que vocês estão falando. Quer dizer, dá vômito quando a gente vê o Senado Federal está fazendo o que está fazendo e o Supremo Tribunal de Justiça do nosso país está fazendo esse M que estão fazendo. O Lula e ela, quando o Lula esteve lá, disse ao Senado Federal, intimou o Senado Federal a fazer o que está fazendo agora com ela. Vou levar minha tropa de choque e digo mais, a bomba está acesa. Os militares agora teriam que fazer o seguinte, doutor Nelson Carneiro, deveria fazer uma junta governativa agora para 2018, fazer uma eleição geral para deputado, senador, governador, geral. Porque o povo brasileiro não merece essa desgraça que está vendo com o nosso país. Muitos desempregados e outras pessoas se matando aí que a mídia não coloca. Eu digo a você com sinceridade, doutor, vocês aí estão com coragem fazendo esse programa. Agradeço a vocês. E Deus que olhe por vocês, essa luz maior, olhe pela vida de vocês, porque vocês têm coragem, pelo menos, de falar o que vocês estão falando. E outros não têm. Bota a língua, engole a língua, tá? E evacua de forma diferente. Tá certo. Eu te digo que sinceridade, estou revoltado, doutor. Tá certo. Muito obrigado pelo espaço. Valeu. E parabéns para vocês. 21, 25, 30, 90. Você liga e dá a sua opinião. Você concorda que a decisão tenha preservado os direitos políticos de Dilma? É isso que eu fico imaginando, doutora Elga. É aquela situação, olha, você é culpado, mas não tem pena para você. Essa é uma situação muito enjoada. E até com propriedade falamos aqui, tem alguém na linha? Vamos fazer um intercâmbio aqui? Lá. Vamos fazer um intercâmbio aqui? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem estou falando? Agliberto Mendes, o vovozinho. Ô, Agliberto, que satisfação, meu amigo. Tá tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Mas nós estamos aqui na mesa, não sei se você está acompanhando a nossa programação, nós estamos falando aqui sobre o resultado do impeachment da presidente Dilma, quando ela foi reconhecida a condenação e ao mesmo instante não se aplicar a pena de suspensão dos direitos políticos. Como quem diz, olha, você está livre, vai em frente. Como é que você viu isso aí? Nelson, primeiramente, eu estou acompanhando o programa desde o início. Fala mais próximo do fone, porque tá falhando aqui. Vai lá. Perto ou longe? Tá bom, agora tá bom. É isso aí. Tá. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, o pessoal da produção, os debatedores, os queridos ouvintes. Prazer em ouvir novamente aí a voz do doutor Enzo, da doutora Elga e do nosso amigo empresário Lúcio Carlos. Ô Nelson, eu vou dar o meu pitaco, mas primeiro eu quero colocar que eu sei que há brilhantes advogados aí na mesa, então eu peço vênia que eles corrijam as minhas falhas aqui. Então aí vai o pitaco do vovozinho, vamos lá. Ô Nelson, a Constituição Federal, que está em vigor de 1988, no seu artigo 52, não dá margem para qualquer tipo de interpretação. A Dilma, uma vez condenada, ela está inelegível por 8 anos. Isso é bem claro. O que o Senado Federal, sob o comando do Ricardo Pedalovski, né? Porque participou aí da ação entre amigos dessa pedalada constitucional, o que eles fizeram? Existe uma lei, que é a lei número 1079, que é de 1950, que ela foi recepcionada em parte pela Constituição atual. Para o nosso ouvinte aí explicando, recepcionada significa que uma parte dessa lei continua valendo até hoje. E aí, o Senado, sob o comando do Pedalovski e do Renan, aí, participando dessa maracutaia, o PT e o PMDB, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação
dessa Lei 1079, que ainda está em vigor em parte, e através dessa interpretação, eles anistiaram a Dilma. Só que há dois problemas aí. O primeiro problema é que nenhuma lei tem a força da Constituição, da Carta Magna, que por isso mesmo é chamada da Lei Maior. Qualquer outra lei está abaixo da Lei Maior. Esse é um problema. E o outro problema é que mesmo assim, além disso, a interpretação que eles deram a essa lei é uma interpretação questionada, discutível, tá? Pode não ser uma interpretação correta. E aí eu não vou discorrer sobre isso, porque aí é muito longo. Então, resumindo, para finalizar, eu acho o seguinte, né? O Supremo Tribunal Federal agora ele tem duas alternativas. A primeira alternativa é aplicar a Constituição, porque o Supremo é guardião da Constituição Federal. Então, a primeira alternativa, que eu julgo a mais correta, é aplicar a Constituição e bater o martelo. Não, Dilma está inelegível por 8 anos, como reza a nossa lei maior. Tá certo. Mas em direito, sempre há outra alternativa. O Supremo pode optar pelo menos mal. O que é o menos mal? O Senado é soberano, nós vamos respeitar a interpretação de vocês, está tudo certo, nem eu nem você, bola para frente. Então, nós corremos esse risco. Há essas duas alternativas. A esperança que eu tenho hoje como brasileiro é que o resultado foi tão escandaloso. Hoje nós temos a mídia tratando o ministro do Supremo Tribunal Federal como se fosse aí não vou falar para não desmerecer ninguém, mas a própria mídia não está nem respeitando mais o ministro Ricardo Lewandowski pelo desastre que ele comandou. Então, como a repercussão foi muita, eu tenho a esperança de que o Supremo diga assim: Ricardo, paga essa fatura, que essa fatura é sua. Tá certo. Bom dia a todos vocês, um ótimo final de semana. E, querido ouvinte, receba com carinho um beijo do vovozinho. Obrigado, Nelson. Um abraço, Agriberto. Boa contribuição do Agriberto Mendes, que é do blog Registro Geral. Mas, Eliano, essa situação, até que chamando a atenção, até que quem entrou com esse pedido foi o Randolfo do Partido de Sustentabilidade da Marina. Foi ele que entrou com esse pedido da rede, muito bem. Mas não é rede de balançar, não, é rede de sustentabilidade. Mas mesmo veja, olha só. Se só me permite, diga. Olha só, é para você já dentro desse pacote, que nós vamos dar 5 minutos para cada um responder, é o seguinte, com isso, a situação foi tão esdrúxula no meu modo de ver, porque eu não estou aqui reclamando que se a Dilma fosse absolvida ou foi condenada. Nós estamos falando de termos legais. Eu discordo do Egberto quando ele fala da interpretação. A Constituição não se interpreta. Cumpre-se. Né? Acabou. Cumpriu. Então não tem interpretação. Agora o que acontece é o seguinte, é que no momento em que houve esse arranjo, que podemos dizer isso, esse ajuste, pegou alguns do PMDB e do DEM desprevenido, porque havia um complô por trás. Portanto que o Renan Calheiro passou o tempo todo calado e só foi demonstrar naquele momento assim, olha, vocês não podem condenar, fazer um mal maior a Dilma. Vocês não podem passar um rolo compressor. Por que ele não defendeu, então, a Dilma no momento próprio? Ele encaminhou a votação. Agora, o que me surpreendeu, se eu estou me estendendo aqui, mas não fica à vontade, é que cada questão levantada por os que estavam inocentes, queriam o cumprimento da Constituição, que muitos do PMDB ali estavam favoráveis àquilo. É o fato do Lewandowski só estendia a mão para o seu assessor e dizia, me dá a resposta disso aí, porque já estava tudo previamente ajustado. Outro detalhe que me chama a atenção, aí eu quero esse foco, é que quando há esse recurso, o que pode ser interpretado? Tem 2 recursos. Um que se estenda e outro que se anule a decisão. E aí, doutor Liano Enzo? Agora sim, o STF vai ter que provar pro que ele veio. Como é que você vê isso aí?
Eu estou muito preocupado com a ideia de que o STF tem que tomar essa decisão, vocês não fazem ideia do quanto. Porque, veja, se o presidente do STF consegue aceitar uma divisão da forma como ele aceitou, provavelmente o restante do STF corrobore o pensamento dele. E se corrobora, por que não disse que o processo estava errado? Tem coisas que a gente precisa se perguntar. Eu sempre tenho defendido a tese da acusação, nesse caso, da Janaína Pascoal. E, até porque não é só... Todo mundo gosta muito... o PT foi ardiloso, porque é bem próprio do partido fazer isso. Lá não tem gente burra. A gente não pode achar que o Partido dos Trabalhadores tem gente burra, e não tem. Lá tem gente inteligente, capacitada e armada. O que eles fizeram? Honestamente, pegaram o que tinha, verificaram que o processo era complicado e começaram então a focar em alguém. Vamos focar numa pessoa que o povo tem raiva, que é o Eduardo Cunha. E começaram a dizer então que aquilo era uma armação, uma jogadinha do Eduardo Cunha, uma raivinha. No momento de raiva, ele tomou aquela... E o povo, de certa forma, acabou engolindo isso. O que não é verdade. Porque quem vamos lá. É Janaína Pascoal, é o Miguel Reale Júnior e o criador do PT, um dos criadores, o Hélio Bicudo, do PT. Em vários momentos, ninguém cita essas três pessoas. Ninguém informa no processo esses três. Por que isso? Qual o objetivo disso? Esconder a realidade dos fatos, como sempre. Então você esconde, maqueia todo o dinheiro que se tinha pego emprestado com os bancos públicos desse país e uma série de outras coisas, e depois, na sequência, você agora quer maquiar quem verdadeiramente moveu o processo para focar numa pessoa que é mal vista pela sociedade. Não foi o Cunha quem deu entrada no processo, ele só deu seguimento. É diferente. Quem requereu, quem fez toda a peça inicial, são três pessoas. 3 advogados de acusação. Então, eu não consigo entender. E aí a gente olha para toda essa situação montada no final, para o que a gente está vendo hoje, o resultado final, e não consegue entender. Veja, Nelson, o STF, para julgar, vai desdizer o presidente, o antigo presidente. Eu acredito que a atual presidente do STF não é uma pessoa fácil de lidar. Ela já começou dizendo, mudou, hein? Já chegou sentando na cadeira e disse, olha, mudou a presidência. Vamos aí ao telefone que eu sei. Nós vamos prosseguir nisso aqui, porque eu acho que essa profundidade... Eu queremos chamar a população, conforme está chegando aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Gustavo Fuscaldo. Ô, Gustavo Fuscaldo, tudo bem? Que satisfação, amigo. Eu não sei se você está acompanhando a nossa programação, mas nós estamos falando aqui naquela divisão de aplicação de pena a Dilma. No momento que se reconheceu o crime, mas não foi aplicado não foi aplicada a suspensão dos seus direitos políticos. Como é que você viu isso aí? Nelson, eu estou acompanhando sim, e aliás quero dar um abraço aqui primeiramente à doutora Elga, que está presente, né, a doutora Eliano e o meu amigo Lúcio. O Eliano está pontuando muito bem essa questão, a Elga também reforçou isso. A pena de inabilitação para a função pública, e aí é importante também ampliar esse conceito, o que seria inabilitação pública? É diferente de inelegibilidade. A inelegibilidade ela é menor, né? Ela só obsta o prosseguimento em concurso para cargos eletivos, não é? A inabilitação ela é maior. Ela faz com que aquela pessoa, sujeito passivo dessa sanção, ela não mais possa ocupar qualquer sorte de função pública. Durante 8 não anos. remuneradas, como o caso, por exemplo, de juiz de paz e conciliador. É muito mais abrangente e ela reforça o quê? O grau da tipicidade da conduta praticada por esse agente público, o grau de repulsa a essa prática feita pelo agente público. Então é uma sanção grave porque o crime base é grave. Então ela é indissociada, porque não tem sentido, né, Nelson? Por isso que está no texto constitucional.
você afastar alguém, olha, você está afastado dessa função porque fez um fato grave contra a administração pública, contra os princípios que regem a administração pública. Mas tudo bem, você só vai sair dessa função. Então quer dizer que na manhã do dia seguinte, ou até no mesmo dia, em hora diversa do afastamento daquele cargo, ela pode ser nomeada para uma outra função de secretário de Estado. Não precisa de concurso público, não precisa de eleição, não precisa de votação para exercer. Então, assim, gera uma coisa que até o homem médio é dissociado de razão. Muitas pessoas ligaram para mim nesse período, até que não são advogados, buscando esclarecimentos sobre isso, por que disso. O inconformismo foi geral, porque foi uma medida extremamente, no popular, sem vergonha, né, sem pudor. Transmitida em rede nacional, até uma atitude que gera até constrangimento e vergonha alheia de quem a presidiu. Porque, na qualidade de ministro do Supremo, com o dever institucional de zelar pela constitucionalidade dos atos, ele estava ali testemunhando a inconstitucionalidade gritante. E ele tinha que suscitar isso como questão de ordem na qualidade de presidente. Então, revela, inclusive, a má-fé do presidente ao presidir essa sessão e corroborar essa... Se você me permite, Gustavo, Gustavo Fuscaldo, se você me permite, eu acho que o maior defesa oral, o maior contraditório lá, quem fez foi justamente quem não podia fazer, que era o Lewandowski. Não é isso? Cada questão levantada, ele não deferia ou indeferia. Ele contra-argumentava a ponto de deixar todo mundo sem uma solução, quando o fato dele era deferir ou indeferir, no meu modo de entender. Ele conduziu para isso, Nelson. Não sei se você assistiu ao vivo. Assisti ao vivo? Repare só, houve um momento que ele falou, agora encerram as atividades dos advogados. Você lembra desse momento? Lembro. Depois disso, ele começou a induzir o julgamento para voltar ao destaque. E o destaque nada mais era do que dissociar a votação. Eu achei profunda aquela contra-argumentação que ele deu para Collor. Ele contra-argumentou um cidadão que sofreu na carne tudo isso. E ali foi injusto. Inclusive, o Supremo deve, depois deste precedente, desculpas públicas ao ex-presidente Collor. Porque, no caso do Collor, o processo não teve essa dialética processual, esse exaurimento de instância. Muito pelo contrário, o processo seguiu de forma extremamente suspeita pela velocidade de tramitação. Tá certo. Este processo de Dilma, não. Este processo de Dilma seguiu a liturgia correta, foram ouvidos as testemunhas, houve a dialética, houve o contraditório necessário constitucional. Foi até enfadonho, né? Exatamente, cansativo. E você vê que eles conduziram, esse processo ele teve início em dezembro de 2015. E ele deveria se encerrar exatamente no dia em que houve a votação. Olha que fato curioso. Gustavo? Exatamente para não comportar qualquer discussão fora, sob pena de fazer o quê? O efeito da presidente voltar ao exercício do mandato. Só para citar, Gustavo, o Tribunal do Júri também é enfadonho. Se a gente olhar um processo criminal como um todo, ele também é muito parecido com o que aconteceu quando a presidente Dilma. É um processo muito parecido. Mas não tem excesso de prova, como se deu. Tem um limite de prova, não tem aquele excesso de prova. Não. Olha só, no processo criminal como um todo, a parte de defesa bem defendida, por isso que se reclama tanto, a defesa da Dilma foi feita tecnicamente. Eu não tô... Veja, esse é o grande aspecto que tem que ser dito. O final, o desfecho, eu não sei se o Gustavo discorda, mas o desfecho é que foi ruim. Porque o meio do processo, até aquele momento, o processo transcorreu, no meu ponto de vista, eu não sei, eu queria ouvir até o Gustavo aí também nisso, mas me parece que foi correto, não é isso? Eliano, o processo foi correto. A única questão que eu coloco aqui, eu concordo com você, o desmembramento ele foi inconstitucional, exato, porque até uma das interpretações que eu já proferi por parecer para entidades que querem recorrer ao Supremo foi no seguinte sentido: a votação primeira é a votação que é válida. Então, se houve o voto pelo afastamento e há a indissociabilidade da pena da inabilitação, aquela pessoa que votou no afastamento, o ato acessório inerente ao afastamento é aquilo. Então não precisava ter aquela segunda votação em destaque. Exatamente. Aquilo ali é exaurimento inconstitucional. E por ser exaurimento inconstitucional, deve ser desconsiderado
considerado somente a votação primeira e aplicado pelo Supremo Tribunal Federal o efeito indissociável do afastamento, que é a inabilitação para o exercício de cargo público. Agora eu chamo a atenção... É que eu estou em cima da hora aqui, tá, Gustavo? Conclui Só para concluir, Nelson, é rápido. Que esse processo, no meio trâmite no Senado, houve acréscimo de tempo sem a necessária dialética. Sim. Houve um atraso premeditado e orquestrado pelo presidente do Senado para que o processo de impeachment fosse levado a julgamento no último dia do prazo necessário, exatamente para gerar uma nulidade e tentar levar isso para mais um round no Supremo Tribunal Federal. É só isso que eu queria colocar. Obrigado, Gustavo. Um ótimo final de semana para você. Tá aí, ouvimos o Gustavo Fuscaldo, que faz parte aqui da nossa equipe, né, por telefone. Eu quero dizer que nós estamos encerrando esse primeiro bloco, lembrando que hoje seria aqui a entrevista com o prefeito Rodrigo Neves, né, na série de entrevistas que vamos fazer no dia 10, dia 17 e dia 24, com os demais candidatos. Daí a pouco a gente menciona o nome dos candidatos e a respectiva data. Só registrando que aqui estaria encerrando a entrevista do candidato a prefeito Rodrigo Neves, se tivesse aqui nesta assentada. Meu amigo Marcelo, é com você. Não sai daí não, que a gente volta falando sobre impeachment. Inclusive eu quero saber dos dois, tá faltando aqui o Lúcio e a Elga, é sobre a situação em que se, mesmo que não se firme jurisprudência por não ser do próprio STF, mas se cria a ideia de defesa da imunidade com relação à situação da perda dos direitos políticos. É com você, Marcelo. Não sai daí não, hein? Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Você pode ligar para o 21 25 30 90 e dar a sua opinião. Nós vamos intercalando aqui. Você você ficou satisfeito com aquela de não aplicar a suspensão dos direitos políticos da Dilma Rousseff? Nós estamos falando aqui tecnicamente da impossibilidade da aplicação dessa separação, daquela votação do destaque. Porque, na realidade, dá para ser entendido que houve realmente uma violação ao artigo 52 da Constituição Federal. Mas é aquela situação, né? Agora, vamos ver, recurso dos dois lados, né? E vamos ver o que vai acontecer no STF. Mas, Elga, eu não posso dizer que firmou jurisprudência, certo? Agora, porque a aplicação da jurisprudência seria do TRE, do STF, e agora se criou uma ideia de que se pode condenar, por exemplo, o José Disseu, condenar e deixar ele nos direitos políticos. E ele vira a ser candidato, né? Então, há uma diferença também, eu não sei muito tecnicamente, depois se o Eliano puder colocar, não sei, ou você, que há uma diferença da inabilitação, por exemplo, do que é só para o caso do presidente, e tem aquela situação do ficha limpa. E todo mundo já está dizendo que a vala é comum e que os direitos políticos não podem ser suspensos de ninguém. E o seu Gilmar Mendes disse lá que a ficha limpa, a lei da ficha limpa, foi feita por bêbados. É isso que está começando a me causar espécie. E aí, você acha justo que o cara seja condenado e continue podendo ser candidato e gerir a vida como um cidadão que não pode gerir porque está desempregado? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem eu, nem a população brasileira. Porque o que acontece, o que o Enzo havia colocado, e eu costumo dizer o seguinte, que isso é estratégia. E tirada de foco, porque a partir do momento em que você te fazem uma pergunta e você responde outra coisa, você tira o foco. Então, assim, para mim isso é uma aberração jurídica, esse julgamento, porque não tem outro nome. Eu nunca ouvi falar numa história dessa. Olha que
a história né, que a gente acompanha depois de formada e antes disso, e vivendo e acompanhando os colegas, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu não sei qual o nome técnico para isso, porque é uma aberração. Qual é a solução? Olha, eu acho que não sou a favor da Dilma de forma nenhuma, mas eu acho que seria um momento de se anular, sim, e fazer tudo de novo. Mas para fazer corretamente. Porque qual a solução para essa situação? Eu acho que é passível de punição, né? Ela julgou, condenou, a sentença ela tem que vir na íntegra. Ela não pode, olha só, até esse artigo você está punido, essa parte aqui do artigo eu não gosto, não, essa punição aqui eu vou tirar e fica tudo bem. Eu vou satisfazer a vontade da população, que é te condenar, mas vou te dar um prêmio de você se candidatar de novo, fazer outra coisa pior. Porque do jeito que nós estamos, eu não tenho parente próximo, eu não tenho nenhuma pessoa muito próxima de mim que tenha acontecido isso, mas eu tenho notícia de pessoas que, por perderem o emprego, se mataram. Ah, sim. A coisa está... Acabou de acontecer na Barra, matou não só ele, matou a a criança inteira. E um outro pulou do 11º andar com um filho no colo. Exato. Lá do do Tribunal de São Paulo, de um prédio alto lá. Uma pessoa que cria isso, essa condição num país, tem a grata recompensa de poder voltar e fazer igual, porque ela vai voltar e vai ser eleita. Porque eu estive no Sergipe e eles gostam dela, por conta do Bolsa Família. Eu estive numa casa e tinha uma criança de 2 anos com uma agulha. Eu fui tirar aquela agulha. Não, elas são ensinadas com 2 anos de idade a trabalhar. Quer dizer, para mim isso é difícil, é complicado, porque criança de 2 anos de idade, eu tirei foto, que eu fiquei tão assustado com a situação, mas voltando para o nosso assunto, né, não usando estratégia, tirando do foco, o que eles utilizam é isso. Eu acho que a intenção, conforme o Gustavo Fuscaldo falou, é essa. Já votaram no dia, já estão manipulando para que chegue aonde eles pretendem. O STF. Você foi condenado, mas não precisa cumprir a pena. Não. É isso. Vamos tem gente ouvir. na linha aí. Ó. Alô, bom dia. Alô, Alô, bom dia, Nelson. Com quem estou falando? Rogério, sabe? Ô, Rogério, essa da fatiar a pena da Dilma, quer dizer, seria melhor absolvê-la de uma vez ou deixar como está mesmo? Deixar ela absorvido, né, pela palhaçada que foi feita. Eu achei que 2 pesos e uma medida, não é 2 medidas, não é uma medida e 2 pesos, não. Quer dizer, uma medida e 2 pesos, realmente. Foi peso demais para nossas costas. Nelson, eu fiquei olhando, né, o Collor de Mello diria o quê que ele ficou olhando? Comigo pode e com ela não? Olha o argumento. Que ela vai ser pega pelo fator previdenciário, que ela vai ficar com uma pensão de R$5.000. R$5.000 é o teto. E ela vai ser pega pelo fator previdenciário, por quê? Porque ela não vetou o veto do fator previdenciário. Então, quando é pra gente, pode aposentado, e pra ela não pode. A gente fica olhando os argumentos, dizer que ela tem 3 pensões, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, pela cassação da ditadura. Ela tem a sua filha, que ela tem idade, e a filha pode sustentá-la. Isso não é argumento. Se eu tenho um funcionário público, e ele é pego por roubo, é justa causa. Aí fica dizendo que pode voltar. O Eduardo Cunha, eu acho que não pode voltar porque ele é assunto criminal. Que sair dali ele vai poder ser preso. Ele está em outra vara criminal. O Dirceu também está na criminal. Mas a sentença que deram para ela, a Dilma Rousseff foi presa por crime político, crime financeiro. Como pode uma pessoa ser crime financeiro e estar na propaganda de prefeito aí de certos lugares, dizendo assim, eu apoio fulano. Ela vai poder aparecer. Ela não está presa de tudo porque ela tem patrimônios, e tanto é que, se eu não dizer, ela já vai vir morar num apartamento no Rio de Janeiro. Quem sabe se não é em Ipanema, né? Ou no reduto do Leblon dos políticos. Então, Nelson, eu fiquei muito triste, muito revoltado, e desculpe, com toda a vênia, né? Mas o Renan Barata, ele mordeu e assoprou. Olha, nós não podemos cometer essa maldade. Então, quer dizer, o impeachment não foi maldade? Isso é maldade que se comete? Ou é ato político esse julgamento? Que o Collor... é maldade, né? Tá certo. O Collor, né? Exatamente. O Collor ficou olhando, ele argumentou. Mas Tá comigo foi assim. Tá certo. Não teve nem tempo de respirar o Collor. Então, Nelson, para terminar, eu acho que foi uma pedalada, uma palhaçada e uma cusparada na cara dos eleitores e das pessoas que esperavam. Então, para mim, pode, para ela não? Então, Tá certo. desculpe. Nelson,
Muito obrigado a todos vocês, obrigado por essa rica oportunidade e a decepção com a Justiça Nacional. Porque o homem da pedalada, ele não foi eleito também ele não foi botado lá pela Dilma e pelo Lula, o Lewandowski, então vai dizer o quê, né? Tá certo, e o Temer também, tá? O Temer Bom, também. Um abraço para você, obrigado, voto final de semana. Rasgar a Constituição, não entenderam aqui que a gente tá chegando a esse comum. Rasgar a Constituição, cidadã chamada por Ulisses Guimarães, né, meu amigo Lúcio? Isso é Constituição Cidadã de 1988. Novinha, recém-nascida, estão trocando as fraldas ainda da Constituição. Que é o que eu falei. Querem obedecer, né? Os golpistas. Quem é golpista? Golpista é aquele que é contra a Constituição. Esse é que é o golpista. Se a Constituição foi toda ela seguida, não houve golpe, houve um impeachment. Só que no finalzinho do finalzinho, que teve essa malandragem, essa jogada, justamente dos golpistas. Mas isso é esperado, porque o PT votou contra a Constituição. Verdade. Em 1988, isso é normal na cabeça deles. Eles gostam, eles apoiam, eles queriam botar aqui um outro Nicolás Maduro, um outro Lula, um outro cara da Bolívia, Evo Morales. Eles não respeitam a República, eles não são republicanos. E nem democratas. Nem democráticos, meu Deus do céu. Eles são comunistas, eles são socialistas, totalitários. Dilma foi guerrilheira na juventude. Tá com essa mentalidade até hoje. Franklin Martins foi terrorista. José Dirceu foi terrorista, Genuíno foi terrorista, Gabeira foi terrorista, só que Gabeira pelo menos fez uma autocrítica e hoje saiu e diz claramente, nós não lutávamos por democracia, não. Nós lutávamos pela ditadura do proletariado soviética, manipulada, né, liderada por Cuba. Dilma e Lula têm como ídolos Ernesto Che Guevara. Um cara que era racista, fez várias frases contra negros, era um cara que se gabava de, comer menor de idade garotas, chamava as garotas de negrinha, galinha, que eu tava com ela no meu ombro, que eu comi não sei aonde, odiava homossexuais, matava padres, matava pastores protestantes, destruiu igrejas e veio descendo a América Latina pelas florestas com esse intuito de criar uma anarquia, um caos nos países para tomar o poder pelas forças das armas, como fizeram em Cuba. Graças a Deus, o exército da Bolívia cercou ele, porque de guerrilheiro era horroroso, péssimo, indisciplinado, aquilo era uma balbúrdia, e foram feitas as melhores fotos da carreira de Che Guevara, ele morto, na maca, todo desfigurado, foi assim, mas essas fotos boas as pessoas não pegam aquela que ele tá com aquela barba e aquele negócio, e vão com aquilo pra rua. Esses black blocs que estão aí, esses golpistas, fascistas, que estão quebrando vidraças, quebrando lojas e tudo mais, vão com a camisa do Che Guevara, porque eles já foram inoculados na cabeça deles. Infelizmente, e principalmente em universidades, em escolas, principalmente o pessoal de história, que eu adoro história, mas eu sei que a maioria das pessoas tem essa mentalidade, principalmente em universidades públicas, entram jovens que querem um diploma bom, saem de lá, coitados, analfabetos funcionais, saem de lá massa de manobra, sai de lá black bloc. É o que aconteceu com essa garota que ficou agora sem olho. Bonita quando entrou na universidade, aí começou a cortar cabelo igual de homem, começou a falar que tinha que ter empoderamento, não sei o que, de mulheres, aí piorou mais ainda, aí daqui a pouco já estava entrando pro Black Bloc, foi na manifestação enfrentar a polícia militar, soltaram bomba de gás lacrimogêneo dentro da lei, a polícia agiu corretamente, veio um estilhaço no olho, tá cega do olho esquerdo pro resto da vida. Então, voltando ao que a gente estava falando, toda esse golpe que foi feito no final, ele é coerente com a incoerência do PT, do PSOL, da Sininho do PSOL, que matou um cinegrafista da Bandeirantes, um pai de família, e vem aí pedir voto de nós eleitores, pessoal aqui que vota no PSOL, você que é evangélico e é católico, e gosta do PSOL, que está me ouvindo, você está votando num partido que na sua doutrina ele é anticristão, ele é marxista.
A religião é o ópio do povo. Isso é o que Karl Marx dizia. E os líderes desses partidos de esquerda e de extrema esquerda pensam isso. De modo que, só para encerrar, Nelson. Tá certo. O que eu espero desse negócio no Supremo? Que eu espero. O menos traumático é o quê? Que siga, que Michel Temer melhore a economia e que o Supremo consiga, não sei se isso é possível, caçar, anular essa divisão que foi feita no caso da Dilma e que ela perca, e que ela fique inelegível e perca os seus direitos políticos. É o que eu espero, é o menos traumático para a nossa economia, para as pessoas que estão se matando desesperadas. A gente não pode ter de novo um outro impeachment, a gente não pode ter uma nova eleição direta, senão aí a gente realmente, o país vai ficar... Aí vai ser um negócio aterrador. Tá certo. Bom, eu só quero ressalvar aqui que a nossa linha de conduta com relação a isso, eu, por exemplo, a linha do programa, estamos vendo que a situação não se paira sobre um partido. Não se paira sobre o PSOL, não se paira sobre o PMDB, não se paira pela coisa. Se paira num sistema que, agrupados, nós podemos perceber que neste julgamento todos operaram, né? Todos operaram na situação que acontece isso. E hoje é muito difícil, Lúcio, se dizer qual partido ele não se afina com o comunismo, com o socialismo. Por quê? Se ele não se, por ideologia, ele se consome, ele se conclui ou se consuma pelo bolso. E na medida que está essa situação de o bolso é comum a um grupo minoritário. Poucos estão levando vantagem nisso. Quem acreditou na quebra do Lava Jato, na impunidade de Dilma, para ser estendida a todos? Romero Jucá. Quem mais se apoderou disso? Eduardo Cunha. Quem mais vai sustentar essa tese? Lá o senhor Humberto Costa. Lá o senhor Renan Calheiro. E lá o senhor Lula. E a injustiça que já se fez com o Zé Disseu. Condená-lo e por a imposição da pena ser também extinto seus direitos políticos. Então é essa situação que eu vejo por aí. Então, diferente de você, Lúcio, eu concordo com parte da sua declaração, mas não concordo que o pessoal sozinho seja essa marca que você disse, porque todos estão juntos. O puxadinho do PT, que é a sustentabilidade, foi que enredou a situação. É que trouxe... Mas tem todos, tem vários, vamos lá. É que trouxe o cântico o para PSOL o enredo. O PSOL é puxadinho, o Rede é puxadinho, o PV é puxadinho. Tudo isso é puxadinho do PT. PDT, PC do B. Porque se você parar para pensar... Então é por isso... O PDT hoje mas não foi inicialmente com a criação lá com Brizola. No início, com Brizola não foi. Mas... Se combatia. Exatamente, era bem diferente. Hoje ele é puxadinho. O que tem que observar... E a coisa mais ridícula para observar nessa eleição, Nelson, e desculpa eu me meter aí na sua fala, vocês estão percebendo que a bandeira vermelha do PT sumiu? A Jandira Fegali faz propaganda com roxo. Ela não faz propaganda mais com vermelho. Em vários lugares o PT virou amarelo. Em vários lugares o PT é branco. Verde. Já tem até PT como verde. Tiraram a estrela do PT, descaracterizaram a estrela do PT. E tem feito isso sistematicamente. Para não parecer, para os petistas serem esquecidos pela sociedade. E, o que você está falando é tão grave, Nelson, a sua denúncia, dizer o seguinte, olha... Povo brasileiro, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, prestem atenção no que está acontecendo, não fechem os olhos. Porque não é o PT sozinho que é culpado, não é o PSOL sozinho que é culpado, é o sistema que está sendo montado para ser entregue para você. Para mim, nós é que vamos votar, somos nós que vamos escolher os candidatos. Sempre digo e vou repetir, senador, deputado, estadual ou federal, governador, vereador, prefeito, esqueci alguém? Presidente da República? Não chegam a esses cargos por concurso público. São eleitos por mim e pelos senhores. O que nós temos que fazer é escolher bem. E olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês, fica chateado comigo não, mas eu preciso dizer isso. A esquerda é extremamente importante para o país.
Essa situação da Dilma ter perdido e o PT ter perdido a força que teve é fantástico. Vamos voltar às oligarquias, não sei o quê, porque é isso que é o papo fiado da esquerda. Deixa eu dizer, vocês estão no lugar que vocês têm que estar. É local de protesto, é local de conquistas, é local de busca lá de determinadas coisas sociais, de movimentos sociais. Os próprios movimentos sociais, Nelson, eu tenho acompanhado isso muito próximo, porque você sabe que a minha administração na ordem é uma administração que abre as portas para a sociedade lá debater. Mas o negócio do pessoal, essas reivindicações, tem que ser pacíficas. Não, sim. Pode ser como eles estão pelo amor de Deus, fazendo, esquece o Black Bloc. Nem vou aqui entrar na questão do Black Bloc. O PCdoB, maluco. tudo, eles estão fazendo isso doideira. todo dia. Mas eu estou dizendo o seguinte, os movimentos sociais, de uma maneira geral, têm feito autocrítica, Nelson, no sentido de dizer o seguinte, nós chegamos ao poder e ao invés de nós avançarmos nas conquistas, nos iludimos. E nós perdemos, porque, preste atenção, o objetivo o tempo todo do PT, quem tá aí sabe, quem é careca de falar de PT vai saber disso. Era a bendita da reforma agrária. Cadê a reforma agrária feita pelo PT, gente? Não, mas reforma agrária com horta popular... Ninguém merece. Isso não é reforma agrária. Eu fui agricultor, eu lavrei não a terra, é isso. Eu sei que não é. Não é isso, não é isso. Eu tô falando de reforma agrária de verdade. Veja, eles o tempo todo entraram, e a gente tá falando, olha como é que o troço é mentiroso, isso tem que ser dito. Porque a gente tá falando de comunismo... Mas essa reforma agrária vem pregada desde Leonel de Brizola e de Arraes, e que pegaram uma carona num carro de pneu furado. Porque o grande problema da reforma agrária, ela não passa por divisão de terra. Não. A produção agrícola passa pelos bancos parceiros e não a agiota, como hoje é a Caixa Econômica. Exatamente, eu falo Nelson. isso porque eu sou um produto desse meio. Exatamente, eu não era para estar aqui. Eu era para estar produzindo, meu amigo Lúcio. Feijão para você comer barato a R$5 ou a R$4. Ou menos eu era isso. para você estar lá produzindo isso. Agora, acontece o seguinte... Quando que nós fomos dispersados da agricultura? Quando o Banco do Brasil passou a ser agiota e tomar as propriedades com juros abusivos. E detalhe, ficou riquíssimo a ponto de poder financiar tudo que o PT fez agora há pouco tempo. Então hoje ele passou a ser uma ferramenta de sucção para tirar de você, trabalhador, para levar para essa rede criminosa, Nelson, que está aí. Deixa eu pegar aqui o avô da França. Não, perfeito. De sucção. Perfeito, a rede criminosa ficou aí. Mas é isso, tá certo. Não é, pelo amor de Deus, não. Rede criminosa que se formou com o PT. Eu tenho escrito a rede, mas ela não atribuía neste momento, é isso. Não é isso. Que pode ser até um puxadinho, mas a sucção foi para uma rede organizada, maior, suprapartidária. Olha aqui, criou-se uma rede. Eu gosto muito daquele tubo da Globo lá, que bota aquele tubo saindo dinheiro, porque na verdade é exatamente isso. Você tira aqui do Banco do Brasil e da Caixa e faz essa rede de dinheiro e espalhando por essas situações. O Nelson falou uma coisa fantástica. Aquela tubulação da Globo eu acho muito importante. Agora eu queria saber também a tubulação de dinheiro que sai dos governos pra dentro da Globo. Isso é que eu também queria ver. Calma. Ela botar aquele Deixa eu falar uma coisa aqui, Nelson, importante pra gente poder pra observar o seguinte. Olha que coisa fantástica que você falou. O agronegócio... essa semana o presidente Temer falou isso. Não existe crise no agronegócio. Prestou atenção no que... Olha o que você acaba de falar, Nelson. E olha, você ouvinte, a importância disso. Ou seja, o lavrador, o cara que trabalha, se bem ajudado, não tem crise. Ele não quer esmola, ele quer parceiro. Exatamente. Mas não é parceiro. Não, mas não tem crise. Terra, olha só, não existe crise no agronegócio. O presidente da República, não sou eu que falei, vai ouvir, porque tá aí na internet para quem quiser. Não existe crise no agronegócio. O Brasil inteiro está em crise, mas o agronegócio não tem crise. É o único que funciona. Não tem crise. Por que não tem crise? É onde tem o dinheiro, é onde surge o dinheiro. Porque quem produz esse país, quem faz esse país crescer é o camarada que cuida de boi, é o camarada que cuida lá em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, que abastece o estado do Rio de Janeiro inteiro com hortaliças, é aquele que planta arroz, feijão e vambora. O que acontece necessariamente nesse país, a vergonha que se tem nesse país é exatamente que o dinheiro entra e quando ele sai, ao invés de ir para quem realmente precisa, Nelson,
Está indo para o bolso de partidos para poder comprar voto, para poder sacanear o povo brasileiro. E aí pegar aqui a fala da doutora Elga e do Lúcio, muito bem dito, o seguinte, para assassinar um monte de brasileiros... Coletivamente. Com a falta de saúde, com a falta de educação. É esse o termo? É genocídio. É esse o termo. Holocausto, né? Holocausto. É um holocausto diplomático. Deixa eu só mudar aqui o nosso pouquinho. Deixa eu dar um abraço aqui pro Emanuel. Doutor Emanuel mandou um abraço pra ti. Obrigado, e aí Emanuel. mandar um abração pra todo mundo aqui da mesa. Eu quero também mandar um abraço aqui pro Beto da Garagem, estão nos ouvindo, não é isso, Zé Carlos? Grande Beto da Garagem. Agora, só me permite, eu quero mudar o tema aqui, quero falar sobre segurança e a falência do Estado do Rio de Janeiro. Isso. E eu quero a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Agora, eu não poderia deixar, doutor Eliano Enzo, de voltar, vocês me permitirem, eu voltar num momento em que você disse, Enzo, que você me vê num ângulo. Sim. E eu te vejo num outro ângulo. E estamos na mesma sala. Eu quero dizer para você que eu não posso concordar, eu, Nelson Carneiro, e meu pai, a minha família, com o chamado golpe de 64. Diante disso tudo que aconteceu aí hoje. Ah, sim. Porque o meu pai estava escondido dentro de casa, com 2 cidadãos, que nós trabalhávamos na roça. Eu me alimentava das marmitas dele e eles alimentavam da nossa marmita, em que eles riscavam numa pequena propriedade. Olha, o homem falou lá, se passar para cá, metia o olho da enxada no chão na minha frente. E meu pai preso dentro de casa. Então eu não posso ver isso que está aí, neste momento, o golpe que aconteceu hoje, nem se comparar com o golpe da ditadura militar. Porque a democracia não foi feita para o golpe. Ela não foi feita para o golpe. Então, doutor Eliano Enzo, estou lhe dizendo que Nelson Carneiro, embora concorde que foi golpe, ou que foi ditadura, que foi qualquer coisa... É revolução que eles chamam. Revolução militar. Nós fomos salvos. Eu, meu pai, minha família fomos salvos por esse golpe. Não pelo golpe, mas pela Revolução Militar. É isso. Pelo esse golpe que eles chamam, correto? Seria a mesma coisa, doutor Eliano Enzo, de você estar caminhando pela rua e ser salvo pelo maior narcotraficante no momento que você está sendo assaltado. Então, Lúcio, eu como cidadão quis falar isso para a Comissão da Verdade e não quiseram me ouvir. Por quê? Contraria interesse. Então, aí, quando vejo tudo isso, o que eu passei, o meu pai passou, certo? Agora, diante desse golpe, dentro da democracia, é lamentável. Todos os dois lados, mas veja, deixa eu só corrigir essa questão. Não. Deixa eu só pegar essa questão, que é uma questão de história, só para poder os outros falarem também, dizer o seguinte, é uma questão histórica, e quando você conta história, e eu não vivi esse momento da história, veja, você está colocando um lado da história. Eu sempre fui a favor da Comissão da Verdade mista, não a Comissão da Verdade de um lado só, como foi feita. E até capitaneada pela OAB, o que eu achei um absurdo. Valdir Damos, né? Não, sim, mas precisa entrar muito em detalhe, não, né? Obrigado. Vamos suplantar isso aí, vamos passar essa barreira. E vamos o seguinte, para dizer o seguinte, historicamente, você sempre vai olhar dependendo do lado que você está. E foi o que você falou muito bem. E olha aqui, eu gosto de uma música do D2, que ele mostra exatamente quem é bandido e quem é polícia. A gente está falando, e você falou do narcotraficante. No morro, muitas das vezes, aquele cara que dá o pão, é o cara que dá o gás, é o cara que dá o dinheirinho, que compra o tênis bacana pro garoto, não é o policial, é o bandido. O Escadinha foi um grande herói pra Rocinha. A Rocinha tinha um grande respeito pelo Escadinha. E a gente precisa olhar historicamente as coisas dessa forma. Essa é a inversão de valores. Exatamente. Mas veja, eu não estou dizendo que os militares fizeram certo nem que fizeram errado. Agora que eu concordo com você, e aí olhando para trás na história, que nós fomos salvos, esse é o aspecto principal que tem que ser dito. Por mais que eu discorde dos excessos da ditadura, que houve, e isso a gente não pode esconder, eu sempre falo isso, a gente não deve esconder as feridas, vai lá e cura e vamos em frente. Agora, não pode simplesmente dizer que não aconteceu e tal. Isso aqui é complicado, mas enfim, eu acho que historicamente, quando a gente tem que contar a história, tem que contar a história como um todo, e não, como eu te falei aqui, pelo prisma de cada um, e é isso que a gente tem visto
automaticamente ao longo da história. Tá certo. Bom, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa sobre isso. Olha, se deixar, eu vou falar aqui o final de vamos semana todo. Bora, Elga. O Lúcio eu tenho certeza que fala. Eu quero mudar aqui o tema aqui pra gente falar sobre segurança. Eu só queria complementar essa questão aí de período militar e tal. Vocês falaram, tudo que vocês falaram tá correto. Você viveu nesse período, eu lembro que você já se emocionou umas 2, 3 vezes contando essa história. Na verdade, aquilo ali foi uma contra-revolução, porque a revolução estava em marcha, era uma revolução comunista no meio da Guerra Fria. O nosso presidente era João Goulart, e tinha o Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul. Eles já tinham expropriado empresas, eles já estavam querendo impor a reforma agrária no peito e na marra, uma coisa assim. Seu pai foi vítima disso, vocês foram vítimas e milhares de pessoas também foram. O Brasil estava num caos social, o Jango estava provocando os militares porque fazia discursos direto com os sargentos e com os cabos, quebrando a hierarquia, a economia estava decaindo, corrupção para todo lado. Era uma situação parecida com a de hoje, só que nós tínhamos naquela época a Guerra Fria. Nós tínhamos uma disputa mundial entre os Estados Unidos capitalista, democrático e cristão de um lado, e a União Soviética totalitária, ateísta e comunista do outro. E esse pessoal, Jango, Brizola e toda a esquerda daquele momento estavam tentando implantar na marra o comunismo soviético. Tanto é que logo depois Dilma Rousseff entrou para a luta armada para tentar impô-lo pela força da arma, porque era a Guerra Fria. E os militares estavam preocupados com isso. A função dos militares é essa, é proteger o país. Então eles fizeram o que tinha que ser feito. A grande massa dos brasileiros queria uma intervenção militar naquele momento, sim, porque não queriam que o Brasil fosse sovietizado. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, marcha de mulheres, família, empresariado, pessoas do povo, militares, todo mundo queria. Então houve essa intervenção. E que salvou. Se hoje a gente tem democracia, não foi por causa de Dilma. Foi porque o governo militar sufocou esses grupos e no final, lá pela década de 80, final de 70... o Ulisses Guimarães, o MDB, democraticamente, aos poucos, foi conseguindo, pegar o espaço, e os militares saíram do governo e passaram para os civis. E aquele pessoal da esquerda extrema, esses que hoje saíram no poder, então eles foram derrotados no início da década de 70 e final da de 60. E quero também, já que a gente vai mudar de tema aí, reforçar o que o doutor Leandro Enes falou. Preste atenção que o PT, essa galera, tá mudando de cor, de logomarca, de bandeira. Isso aí é marketing puro, igual a gente faz numa empresa, meu Deus. Isso aí é igual a gente faz em comércio. Você troca a cor, troca a marca fantasia, muda o nome, faz um marketing diferente, penteia um cabelo do outro lado, bota uma roupa de outra cor. Não fala certas palavras, fala outras. Jandira, Freixo, Molon. Lá em São Gonçalo, um cara que, eu vou falar o inverso, né? Neto de Brizola, sendo apoiado por uma ex-prefeita ficha suja, inelegível. Ela e o filho dela, inelegíveis, estão tentando eleger um sujeito comunista, anticristão, que nunca pisou em São Gonçalo. Um cara que nasceu lá não sei aonde. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Essas pessoas não podem ter o nosso voto. É incorrer no mesmo erro que a gente incorreu elegendo Dilma 2 vezes e Lula 2 vezes. Bom, nós vamos mudar de tema, né? Nós vamos lá para... Eu quero falar um pouco sobre a situação do estado do Rio de Janeiro. Hoje, né, já se fala em falência, um termo esdrúxulo. Nós temos problema de saúde, nós temos problema de educação e nós temos uma série de problemas. E um deles é justamente a violência que acabamos de falar. Agora um coronel executado, né? Que fazia parte do Tribunal Militar, né? E a gente já falou um pouco sobre isso, mas esse termo falência do Estado do Rio não soa bem. E hoje estamos realmente alijados de qualquer situação de conforto que tenha as pessoas do Estado do Rio de Janeiro.
Como é que você está vendo essa declaração de falência? Primeiro se declarou é um termo que se usa aí quando está um município em estado de calamidade pública, e agora foi para falência, um termo chulo que às vezes nem é mais usado para as iniciativas privadas. Como é que você vê isso aí, doutora Elga? Eu vejo com tristeza, mas também vejo como uma estratégia, porque no momento em que se coloca dessa forma, a gente percebe que outros movimentos são feitos para vir em socorro ao nosso Estado. Então eu acho que esse termo, embora lastimável, como você mesmo disse, é uma estratégia. Infelizmente eu vejo dessa forma. Fico triste por morar no Rio de Janeiro e ver determinadas coisas. Sei que essa manipulação, você estava colocando com relação à segurança, né? As coisas funcionam quando as pessoas querem que elas funcionem. Por exemplo, eu cheguei no aeroporto e vi policiais do Exército. O doutor Enzo falou sobre as favelas, sobre as comunidades. Lá existe, querendo ou não, uma lei interna e as pessoas obedecem. Então as coisas não correm frouxo. Então, assim, quando a população quer, quando o poder que é assumido, né? Quando o político, desculpem, mas eu já não acredito mais na política. Cada dia que passa eu fico mais decepcionada. Eu vejo o judiciário não acompanhar e permitir que esse tipo de coisa aconteça. Mas, assim, eu moro no Rio de Janeiro, eu vivo nesse país, eu acredito, quero que ele funcione. Eu quero ter o direito de sair da minha casa sabendo que eu vou voltar inteira, que eu tenho filhos e que eles estarão em segurança. Mas não é aquela segurança a gente não se preocupa com o acidente, a gente se preocupa com realmente a violência que eles possam sofrer. E não é só em questão de marginal, de bandido, nada disso não. É uma pessoa que sai do nada e sai atirando, um outro que sai de um carro por um problema de trânsito e atira, ou então discute e agride. Enfim, então eu gostaria muito, né, que tudo isso que está acontecendo, porque, como o Lúcio falou, aquela época, a época do golpe, a época de 64, o país era outro, a população era outra, o momento era outro. Né? Hoje nós vivemos uma situação muito difícil, delicada, em que a gente busca uma solução. E eu espero que ela aconteça. A segurança, eu acho, e a saúde, pelo menos neste estado, está em estado de calamidade realmente. Lamentável, a palavra é horrorosa, mas é isso que a gente vê. Bom, a gente vê que realmente, Lúcio, o Rio de Janeiro é uma cidade que é a capital praticamente do turismo, né? Não podemos dizer assim, né? E hoje a gente vê uma situação complicada e justamente por desgoverno, né? Nós tivemos o desgoverno Cabral, que ele está até escondido, né? E agora o do Pezão, lamentavelmente, a gente está vendo ele doente, mas ele deixou também contaminado as finanças, talvez ele tenha herdado isso, e realmente é uma situação que preocupa todos, né? Preocupa demais, tá? Ainda mais que nós vivemos aqui, né? Demais, porque a economia já está dando sinais de começar a melhorar. Economia a nível nacional. A tendência com esse impeachment ter acabado é melhorar daqui para frente. O governo está fazendo o controle dos gastos. O Henrique Meirelles deu uma entrevista anteontem dizendo que para o orçamento de 2017 não há previsão de aumento de imposto. Só corte. Não há previsão de aumento de imposto. Henrique Meirelles falou, para os empresários, né? Nós temos que privatizar as coisas. Já era para ter passado a página de Getúlio Vargas há muito tempo. Getúlio Vargas foi o maior presidente da nossa história, com toda certeza. Só que como é que a gente vai concorrer com os Estados Unidos, com o Japão, com a Europa, com China, com Coreia do Sul, com uma legislação trabalhista dessa dinossáurica, não? Um negócio, antiguíssimo. A gente tem que pagar o dobro para o funcionário, só que ele só recebe metade. E o resto é desviado. Previdência está quebrada, não está conseguindo pagar mais seguro-desemprego os aposentados. Tem que privatizar, tem que enxugar.
E a privatização é boa, porque ela melhora para os consumidores a qualidade. As empresas concorrem. Se não fosse Fernando Henrique, a gente não teria nem internet, a gente hoje estaria numa Cuba, porque Venezuela, mal ou bem, tem lá uma internet censurada, mas tem. Fernando Henrique fez o Plano Real. Nós temos que manter o Plano Real, salvar o Plano Real agora, com esse controle da inflação e tudo mais. Só que o Estado do Rio dependia muito do petróleo. É botar todos os cestos todos os ovos numa cesta só. Com a fim da Petrobras, que Lula e Dilma destruíram de tanto roubar e de tanto administrar mal, com incompetentes um atrás do outro, a começar por eles, a queda de ICMS e de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro despencou brutalmente. Se o IPTU de São Gonçalo caiu a arrecadação em 60%, você imagina o que caiu no Estado do Rio de Janeiro sem o petróleo, sem o royalties, sem a indústria naval, sem nada. Só que os gastos estão lá em cima, porque o governador, por lei, ele não pode demitir muitos servidores do Estado, não pode, a lei não permite. Então há um déficit astronômico que o Dornelles conseguiu um empréstimo com o Temer para as Olimpíadas. A UERJ, minha esposa, voltou agora. Eu falei, pô, mas como que vão voltar de greve se não tem nada? Ela chegou lá, nem os servidores receberam. É terceirizados, tudo mato alto, tudo sujo, sem segurança, sem nada. Vai acontecer o seguinte, vão daqui a pouco entrar em greve de novo. E eu, pro Estado do Rio, você que é servidor do Estado e tal, olha, sinceramente, o Brasil vai se recuperar antes do Estado. Mas o Estado só vai se recuperar depois que o governo federal e que a economia do país se recuperarem. Olhando isso aí, a gente fica imaginando, quando a Elma falou da estratégia, a primeira estratégia ele declarou a calamidade pública e liberaram acho que 3 milhões, me parece, no Estado do Rio de Janeiro. Mas acontece que hoje essa prática não deve acontecer, justamente porque nós estamos aí também com o Brasil, o Estado do Brasil quebrado, né? Agora você vê como é que são as coisas, né? A que ponto chega o Rio de Janeiro? Ficar de pires na mão, que é isso que o Rio de Janeiro está. Mas isso já aconteceu também com o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo conseguiu sair. Eu concordo com o Lúcio, e é um fato isso tem que ser dito, nós termos apostado tudo no petróleo foi um absurdo. Colocar indústrias dentro da cidade do Rio de Janeiro e diminuir a arrecadação de ICMS, ou seja, dar uma série de isenções para um monte de empresa para poder elas se colocarem aqui, se demonstra a maior burrice feita. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Veja, isso sobrou para o governo atual. Ninguém vai responder por isso, não? Ninguém vai ser preso, não, gente? O Rio de Janeiro vai ficar no estado em que está e ninguém vai para cadeia, não? Esse PMDB que ficou aí 500 anos com Sérgio Cabral e companhia. Esse pessoal não vão para cadeia, não? Ninguém aí vai para cadeia, é isso mesmo? Vai ficar nisso que nós estamos vendo? Essa vergonha em que o Estado está? Decretando falência. A gente está falando de decretar falência como se fosse, né? É a coisa mais simples. Não é, cara. Isso é uma vergonha. É um termo chulo pro Estado, né? Porque é o Estado do Rio de Janeiro, gente. O potencial que tem, a capacidade que tem de produção, de uma série de coisas. Vamos lembrar aí. A gente olha para as cidades, é uma vergonha. Nelson vai lembrar disso melhor do que eu. São Gonçalo, a Manchester brasileira. Hoje é o quê? Olha o que acontece com o município quando é mal administrado. Olha o que acontece com o Estado, quando o Estado é mal administrado. Com o país, né? Com o país, a forma em que está. Mas eu tenho esperança ainda, viu? Porque nós, apesar de estarmos ainda colocando todos os nossos ovos numa cesta só, o Comperj deve voltar, já está até voltando. Isso deve melhorar o Estado. Eu só, para confirmar isso que você está dizendo da esperança, eu tenho muita esperança na semente. Nós passava, Elga, às vezes 4 anos de seca, de estiagem no estado do Rio de Janeiro, em que você via a poeira subir nos morros, né? E quando chovia, o milagre da chuva. Sempre, né? E arava a terra e jogava a semente e daí a pouco ela florescia e ia com aquele vigor. Nós temos uma terra maravilhosa, Lúcio. Nós temos uma terra, a nossa terra do estado do Rio de Janeiro. Nós éramos produtores de arroz para abastecer o estado do Rio de Janeiro. Hoje nós não colhemos um grão de arroz, nem para aqueles que vivem no interior.
E aí, só para finalizar, para concluir, para dizer por que estamos assim, essa falta da parceria, do investimento, e hoje nós tornamos a esquerda brasileira, ela pregou a divisão de terra, chamada reforma agrária, dando lotes de terra para quem não sabe plantar. Hoje, se eu lhe der uma propriedade de 5 alqueires de terra para você produzir no interior do estado do Rio de Janeiro, você vai ver que você não vai conseguir sobreviver. Então, esse loteamento que se faz, essa maquiagem, isso não funciona. E hoje a esquerda se transformou, a farda brasileira, numa ameaça. E transformou aqueles que produzem com máquinas nos vilões da história. Então, hoje, chamado de latifundiário, o termo hoje, farda e latifúndio, são duas coisas que amedrontam, ameaça, Eliano Enzo. Nós tínhamos que dizer assim, como, Eliano, se você tem uma propriedade, você tem que ser fiscalizado para produzir e pagar. Mas não pode ser invadido, não pode suas máquinas serem quebradas. Porque se dividir a sua propriedade lá em 50, 100 ou 200 ou 1000 lotes e dê para essa turma do MST para ver se eles vão produzir. É mentira isso, gente. Isso é mentira. As cooperativas em que se tinham uma ideia de pujança para organizar coletivamente se tornaram mafiosas. Muitas delas, tem alguma que deve estar pagando o pato por aí, mas a maioria, aquelas financiadas pelo governo, que elas pegavam o dinheiro e retornavam, aquilo é tudo mentira. Então, quando o Lula disse assim, o Brasil tem que se cooperativar, mas era para cooperativar para produzir, como eu tinha em Talcara a nossa cooperativa, em que produzia e era destaque, mas cooperativar para bandidagem é complicado. Eu gostaria que você terminasse aí observando sobre a lei dos faróis. O juiz entendeu, o juiz federal, juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, entendeu que as rodovias não estão devidamente sinalizadas para multar quem não está com farol baixo aceso. Como é que você viu isso aí e o seu bom dia final? Bom, como eu vi de uma forma, desde que foi instituída essa determinação, essa lei, eu achei desnecessária, tá? Honestamente achei. E para que a pena, se no final das contas eles suspenderam as multas? Para quê? Então, ou existe uma estrutura para aplicar uma legislação, ou não. Então, é obrigatório? Se usa. Existe estrutura para isso? Não, não existe. Então, não se instala uma determinação. Uma penalidade, se não dá. Nem a penalidade, nem a obrigação de usar. Eu recebi brincadeira no Zap, no Facebook, não me lembro. Olha, é obrigatória a utilização do farol, só que à noite não tem nada escrito. Então, eu só vou acender durante o dia. Só durante o dia. O farol baixo. Pois é. Obrigado, doutora Elga. Eu quero mandar um beijo para o meu presidente, doutor Antônio José. Figura. E agradecer a ele, né, o carinho, a honra de estar ocupando o cargo que ele me confiou. E eu gostaria de desejar ele um bom final de semana. Na próxima semana nós vamos estar aqui fazendo a entrevista e gostaria da sua colaboração também para a cronometragem aqui do claro, tempo. Vai ser um prazer e uma honra. Ô, Lúcio, obrigado aí pela sua presença e gostaria de você finalizar com 2 palavras com relação ao farol baixo, as multas. 2 palavras. Farol baixo. Farol baixo. Não gostei, ou então gostei. Não, isso aí é uma medida para arrecadar, a gente já teve oportunidade de discutir isso aqui em outro programa, é uma aberração, espero que essa suspensão seja definitiva. No mais, quero desejar um bom final de semana a todos e vamos agora que o Brasil virou essa página de impeachment, torcer que daqui para frente a economia melhore, o país se pacifique e que o número de desempregados se reduza, porque é esse que tem que ser a nossa prioridade daqui para frente. Um abraço a todos. Doutor Eliano Enzo, suas despedidas e uma observação aí sobre a lei do farol.
À noite não precisa usar farol baixo. Melhor. Isso aí eu recebi também, foi um espetáculo. Com o farol desligado, não tem problema. Foi inteligentíssima essa. Compadre, esse negócio de farol aceso aí durante o dia e tal. É só durante o dia ou à noite? Falar, à noite não tem nada não, você pode ficar tranquilo que à noite eu tenho farol desligado. Pode ficar na boa. Mas essa é aquela famosa lei que tem que botar, vamos lá, tem que ter extintor no carro, depois tem que ter os primeiros socorros no carro. Kit de socorro é mais uma dessas leis que as pessoas fazem para arrecadar dinheiro. Olha, é lamentável que a polícia seja submetida a esse tipo de papel. Como é lamentável a postura da Polícia Militar parando o carro para verificar IPVA. Sabe? Isso é desvio de função. É desvio de função legalizada. Vamos chamar dessa forma, né? E se submeter a esse tipo de coisa. Graças a Deus tem gente que pensa e suspende uma lei imbecil como essa, com todo respeito. Eu acho que eu tenho que andar com farol aceso, sim, mas não por obrigatoriedade, mas por uma necessidade até de chamar a atenção. Eu percebo que realmente há uma segurança maior quando você, no retrovisor, percebe que tem alguém com farol aceso. Sim, mas isso deve ser uma recomendação. Não, uma conscientização e não uma punição. Exato. Doutor Leandro, obrigado pela sua presença. Ô, Zé Carlos, obrigado aqui pela sua presença. Lembrando que no próximo sábado está, de acordo com o sorteio, nós estaremos entrevistando o candidato a prefeito de Niterói, Felipe Peixoto. Felipe Peixoto. O pastor Aurênio está curtindo nosso programa, está mandando um grande abraço para você, o pastor Aurênio. Um grande abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. E mais uma vez, olha, aquela mensagem que você recebeu da assessoria de imprensa. Zé Carlos, tem que entregar o programa agora. Exatamente. Obrigado a todos. Um abraço. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.